a paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, mas primeiramente eu quero pedir ao Deus de Israel perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas ignorâncias. Pedir perdão a um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pedir perdão para entrar na presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, a necessidade de orar, clamar, é algo real, verdadeiro e preciso, todos os dias, como a Bíblia nos ensina, orai sem cessar. Estar em constante oração e clamor com Deus de Israel, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pedir a Deus o milagre, o agir e o mover em nome do Senhor Jesus Cristo. A necessidade de orar e clamar é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Somos totalmente dependentes de Deus. Dependemos do perdão de Deus, dependemos da misericórdia de Deus, dependemos do agir e do mover de Deus, dos livramentos de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Dependemos de Deus todos os dias, no ir, no vir, no dormir, no acordar. Dependemos da misericórdia, da proteção, dos livramentos de Deus. Se estamos orando, graças a Deus, glória a Deus que Deus está nos dando esta oportunidade. Quantas pessoas perderam esta oportunidade? Quantas pessoas dormiram e não conseguiram acordar? Quantas pessoas foram em algum lugar e não conseguiram voltar para suas casas? Quantas pessoas talvez disseram que daqui tanto tempo iriam voltar ou aceitar o Senhor Jesus Cristo e não tiveram esta oportunidade, porque o amanhã pertence a Deus. Não sabemos o que vai acontecer conosco daqui 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e muitas pessoas querem dizer o que vai acontecer para suas vidas daqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Muitas pessoas que abandonaram os caminhos do Senhor acabam dizendo: daqui 10 anos eu volto para Jesus, sendo que não podemos ter o controle nem do que vai acontecer daqui 1 minuto ou 2. E aí pessoas falam em 10 anos. Amados, o amanhã pertence a Deus. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureceis os vossos corações, como fez o povo do deserto. Se hoje ouvires a voz de Deus, volte para o Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas paradas, desanimadas, desacreditadas, quantas pessoas abandonaram o caminho do Senhor, talvez por uma frustração, por uma decepção, talvez por um problema na própria congregação, ou um problema familiar. Quantas pessoas acabaram abandonando, largando os caminhos do Senhor? Amados, Jesus Cristo não tem culpa das falhas do ser humano, dos erros do ser humano. E muitas vezes as pessoas culpam Jesus
pelo erro dos outros quando largam a Jesus, abandonam a Jesus. A pessoa até pode trocar de congregação, mas não trocar de Jesus. E assim nós vemos quantas e quantas pessoas abandonando a sua fé. E o pior ainda, amados, é quando nós vemos uma pessoa, quando larga a congregação, quando larga Jesus, ele diz assim: agora eu vou aproveitar a vida. Como se seguir Deus fosse um fardo, como se seguir Jesus e obedecer a Deus fosse um fardo. Amados, tem muitas pessoas, o mundo, ele gosta de dizer que quem segue a Jesus, quem lê a Bíblia, quem vai em uma igreja, é escravo. Ah, você é um escravo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você tem que viver sob regras. Tem pessoas que chamam os cristãos, os crentes, de escravos da Bíblia. E aí muitos largam e dizem: agora eu vou aproveitar a vida. Mas será que a escravidão não é para aqueles que estão nas drogas, nos vícios, nas prostituições, na criminalidade? Escravo do vício, escravo das drogas, escravo da prostituição, da imoralidade, escravo da criminalidade, escravo das obras da carne. Porque quem aceita Jesus, quem o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos das drogas. Liberto das drogas, liberto da prostituição, liberto dos vícios, liberto da criminalidade, livre. Quantas pessoas aprisionadas nas drogas, destruindo a sua vida, destruindo a sua família. Quantas pessoas escravizadas do pecado, dependentes químicos, pessoas enraizadas no mundo do crime. Quantas pessoas morrendo por estar envolvidas em drogas, no crime. E muitas pessoas têm a coragem de dizer a frase: agora eu vou aproveitar a vida. Quantas pessoas eu conheci, que estavam na igreja, que estavam buscando a Deus, abandonaram para o tal aproveitar a vida. Mulheres caíram na prostituição, algumas morreram com AIDS, outros viraram alcoólatras, drogados, mendigos. Será esse o aproveitar a vida do mundo? Muitos se atiraram na prostituição, alguns que abandonaram Jesus morreram de AIDS, drogados, bêbados. Será esse o tal aproveitar a vida que o mundo diz? Será esta liberdade? Amados, é preciso falar estas coisas. Tem pessoas que trocam a presença de Deus por coisas que irão passar tão rápido,
Que Deus tenha misericórdia de nós, e eu me incluo junto. Eu peço perdão a Deus todos os dias, porque o ser humano ele peca todos os dias, tanto por pensamentos, atos ou palavras. O ser humano ele é pecador, por isso que Jesus Cristo ele disse: vinde a mim os pecadores. A Bíblia é clara em dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, mas através da união com Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. Todos pecaram. Tem pessoa que diz: eu preciso ir para a igreja, mas eu tenho que parar de usar tal coisa, eu tenho que parar de usar isso, eu tenho que mudar isso, eu tenho que parar aquilo. Amados, a Bíblia é clara em dizer, Jesus disse: venha como estiver. Se a pessoa estiver bebendo, vem para a igreja. Se estiver fumando, se estiver se drogando, se estiver prostituindo, se estiver no crime, venha para a casa do Senhor. Venha para a casa do Senhor, glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que têm que ter um entendimento de que precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Temos que entender aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Existem coisas que as pessoas acham que é pecado e muitas vezes não são. Devemos ter, glória a Deus, aleluia, a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus. Tem pessoas, glória a Deus, aleluia, que não tem o entendimento de Deus na sua vida. Tem pessoas que julgam os outros sem ter o entendimento das Escrituras. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver várias coisas que dizem ser pecado e outras não. O excesso é uma forma de pecado. Coisas que contaminam o nosso corpo e fazem mal para a nossa saúde é pecado. O excesso aquilo que contamina o templo do Espírito Santo. Várias coisas. Voltar para Deus. Voltar para Cristo. Muitas pessoas culpam os outros por abandonar a casa do Senhor e se atiram em vários tipos de pecados, e assim nós vemos várias situações de pessoas. Amados, é o momento de nós se entregarmos para Deus, de dissermos para o Senhor: Senhor, eis-me aqui um pecador, falho. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, limpa-me por dentro e por fora, transforma a minha vida, a minha história.
Amados, eu peço perdão a Deus todos os dias. Eu peço perdão e misericórdia a Deus por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas ignorâncias, todos os dias. Pedir perdão a Deus é necessário, preciso. Reconhecer que somos pecadores, falhos, errantes e precisamos do perdão de Deus, da proteção de Deus, dos livramentos de Deus todos os dias na nossa vida. Não adianta ficar acusando as pessoas para tentar arrumar motivo para abandonar a Jesus. Se nós olharmos para os outros, vamos ver erros. Se olharmos para nós, também vamos ver erros. E aí a pessoa vai dizer: eu não vou ali porque o fulano, o ciclano, o beltrano faz isso errado, faz aquilo errado. E começa a acusar os pecados, começa a acusar as falhas. Eu não vou ali porque o fulano, ele toma um copo de vinho, ele faz isso ou faz aquilo. Eu não vou ali porque o outro usa uma roupa tal. Aí começa a arrumar desculpas, não conhecendo as escrituras e nem o poder delas. Começa a acusar, começa a enxergar problemas para dizer: não vou mais porque são todos problemáticos. Amados, se olharmos para a igreja e olharmos para as pessoas, nós vamos ver pessoas que foram buscar ajuda de Deus, que foram buscar a transformação do Senhor Jesus Cristo para as suas vidas. Nós vamos ver na igreja ex-alcoólatras, ex-drogados, ex-viciados, ex-prostitutos, ex-criminosos. Pessoas que foram para buscar a salvação, a libertação para a sua vida. Eu não vou ali porque ali, olha, aquele cara era isso, ele era aquilo outro. Não é assim que muitos falam na gíria do mundo. Aquela ali era uma pessoa envolvida na imoralidade. Eu não vou ali, olha só quem está pregando, ele tem este problema, aquele problema. Amados, se Deus quisesse escolher pessoas perfeitas, seres perfeitos para pregar a palavra de Deus, os anjos queriam pregar a palavra de Deus, e Deus escolheu nós, pecadores, falhos, errantes. O ser humano, falhos, Deus escolheu nós para pregar a sua palavra, que é santa. Santa é a palavra de Deus. É momento de olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o único Senhor e Mestre, o único bom pastor que deu sua vida pelas ovelhas. É hora de olhar para Cristo. Não estou dizendo que devemos fechar os olhos para o pecado, que sim, em alguns tipos de pecado, como diz a palavra de Deus, que nem todo pecado leva à morte. Tem pessoas que dizem: não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado igual. Amados, a Bíblia diz que nem todo pecado leva à morte. Existe o pecado consciente, inconsciente. E existe o peso e a consequência de cada pecado. Muitos podem não concordar com isto. Pecado é pecado, sim, mas existe a consequência de cada tipo de pecado. Nem todo pecado leva à morte. A Bíblia diz isto. Mas não devemos nos conformar. Isto é um pecadinho de nada. É pecado sim.
mas devemos entender, glória a Deus, aleluia, o agir e o mover de Deus. Que Deus venha nos abençoar nesta quarta-feira, perdoar os nossos pecados, transformar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Que Deus venha ter misericórdia de nós, pecadores, falhos e errantes. Precisamos sim de Deus todos os dias na nossa vida. Precisamos sim do perdão de Deus todos os dias na nossa vida. E eu peço perdão a Deus. E eu oro por todas as famílias no Brasil e fora do Brasil, e peço o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. E oro por todos aqueles que estão parados, desanimados, desacreditados. Por aqueles que pararam no meio do caminho, que abandonaram o Senhor Jesus Cristo, talvez por olhar a falha dos outros. Amados, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse: você que cuida ter um cisco no olho do seu irmão, poderá ter uma trave no seu olho. Amados, a necessidade, glória a Deus, aleluia, de nós olharmos para nós, antes de olhar para a vida dos outros. Olhar para dentro de nós e vermos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fragilidades. Olharmos para nós e reconhecermos que somos pecadores, falhos e errantes. Quando o ser humano ele conseguir olhar para si primeiro, antes de olhar para a falha dos outros, ele vai conseguir ser uma pessoa melhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não pare de orar, não pare de buscar a Deus, não pare de congregar, não pare de se reunir e buscar a presença de Deus, não pare de pedir perdão, não pare de pedir misericórdia, não pare de pedir proteção e livramentos de Deus todos os dias para a sua casa, para a sua família. Ore pela sua vida espiritual, emocional, sentimental, material. Peça para Deus o milagre, a bênção, a proteção, os livramentos de Deus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Que Deus continue curando, salvando, libertando vidas. Eu oro pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém, pela paz na Ucrânia, pela paz na Venezuela, em todos os países da terra, que venha haver paz. Eu oro uns pelos outros, oramos uns pelos outros, pedindo o milagre, a bênção, a proteção, os livramentos de Deus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Que Deus venha nos guardar debaixo da sua proteção e dos seus livramentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro e clamo e peço a Deus todos os dias. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel e deixando um joinha e compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe as famílias. Que Deus continue quebrando e destruindo todas as obras do diabo. Que Deus continue abençoando as famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e clamo e peço o milagre de Deus todos os dias. Pai, transforma a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Perdoa os nossos pecados e que todos venham entender que há necessidade de buscar a Deus todos os dias. Olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para aquele que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém
Amém, amém, amados de Deus.